Quero saudar a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. É mais um momento feliz de estar diante de todos vocês, da igreja. Eu sou o pastor Mauro César, pastor da Igreja Evangélica Casa de Oração. Hoje eu quero meditar com todos vocês sobre a Páscoa, já que hoje nós estamos diante do domingo de Páscoa e assim devemos falar um pouco sobre a Páscoa real. E para falar em Páscoa, nós vamos voltar ao tempo de 1400 e por aí assim, né? Antes de Cristo, onde depois de 430 anos que o povo passou ali no Egito, e um bom tempo ali sendo escravo, ele saiu do Egito, e essa saída do Egito, aquela última noite, foi a noite da Páscoa dos judeus, do qual hoje nós, como cristãos, temos também alguma correlação quanto a esta Páscoa. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja. No entanto, eu quero ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1, e vamos ler até o versículo 14. Tem bastante leitura, mas aí se tornaria algo cansativo. Se quiser ter mais uma compreensão sobre esse contexto do qual nós vamos aqui meditar juntos, você lê também o capítulo 11 e o capítulo 12 todo. Leia todo, para que você tenha uma noção, uma visão mais panorâmica do momento da declaração da Páscoa através de Deus para o seu povo, através de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, até vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e a fresura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor.
e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo, em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Então esta é a leitura. Aí nós temos a visão da primeira Páscoa. A primeira Páscoa. O povo ali na servidão, o povo passando por momentos difíceis, de uma escravidão terrível. O povo clamou ao Senhor, o povo orou, o povo gritou, olhou para os céus e clamava e buscava a Deus. E Deus, como também já tinha predeterminado que o povo passaria 400 anos no Egito, sendo escravo, maltratado, essa promessa já tinha sido feita a Abraão, no livro de Gênesis. Já tinha Deus feito esta promessa de que de Abraão sairia uma grande nação, grande povo. Mas esse povo, primeiramente, para ser formado, ele seria forjado, batido, forjado, como alguém que vai fazer uma arma e pega a marreta e bate no ferro para ele esticar e tomar a forma que aquele artesão quer que ele tome. Então, esse sofrimento foi para que o povo sentisse na pele a presença do mal sobre eles, a impotência deles de saírem dali daquela terra, de saírem daquela servidão. Eles não tinham condições de forma nenhuma, não havia modelo, forma humana que pudesse libertar aquele povo da escravidão do Egito, que estava preso ali nas garras de Faraó, com o maior exército do mundo, uma potência bélica mundial na época, e um povo subserviente, um povo ali oprimido, grande povo, mas oprimido pelo poder do inimigo. E Deus realmente tinha declarado que tudo isso iria acontecer, mas quem iria tirar aquele povo do Egito seria o próprio Deus. Não seria a força do braço humano, não seria a inteligência de alguém, de algum homem, não seria a sabedoria vinda da terra, nem força, nem algum outro exército que viesse a retirar aquele povo, a livrar aquele povo daquela situação. Mas seria o próprio Deus. Assim também é na sua vida. Muitas vezes você pode estar se encontrando em situação difícil, em sua situação de opressão, em situação que você diz, poxa, não tem jeito. Realmente, não tem jeito para você agindo com as suas próprias forças. Não tem ninguém que lhe socorra, humanamente falando. Mas quando você clama ao Senhor, quando você busca ao Senhor, quando você busca o poder de Deus, Ele vem com a mão forte e firme e te resgata, e te tira, e te socorre, e te exalta. Foi assim que Deus fez com este povo, e isso deixou como exemplo para todos nós. Então, esta é a primeira Páscoa. O Senhor já tinha mandado 9 pragas, e em todas as 9 pragas, em nenhuma delas Faraó cedeu. A 10ª praga, também Faraó não iria ceder simplesmente pelo que Moisés falou. Mas Deus iria agir de tal maneira que eles iriam
querer a todo custo que aquele povo se retirasse do Egito, e mais ainda, eles saíram, mas não saíram de mãos vazias, eles saíram trazendo um grande despojo dali, uma grande recompensa. E é assim que Deus age na sua vida. Busque ao Senhor, clame ao Senhor pela sua situação, que o Senhor há de te dar vitória, e ainda mais, te faz sair da situação por cima, de cabeça erguida, e se você observar direitinho, você vai sair com as mãos firmes, as mãos cheias. Deus não despede ninguém de mãos vazias. O interessante aqui que nós vemos é no versículo 8, eu quero falar um pouco sobre ele, que diz assim, olha, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Carne assada no fogo, na brasa, fogo de lenha. E aquela carne que o cordeiro tinha sido morto, limpado ele todo e ali colocado para assar, e aquele povo deveria comer já pronto, trocado de roupa, sapato nos pés, cajado na mão e comendo, esperando o momento, logo depois da meia-noite, tudo começaria a mudar na vida, na história de toda aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças e velhos. Não eram contados. Mais de 60 anos não eram mais contados. Somente de 20 anos a 59. Então, nós observamos aqui que a multidão de pessoas era grande e todos eles já estavam prontos para a partida. E naquele momento da partida, o Senhor ia fazer com que eles levassem presentes do Egito, joias, coisas preciosas, tecidos e muitas outras coisas valiosas. Eles saíram, que era como o pagamento deles pelo tempo da escravidão. Carne assada na brasa. Não poderia ser cozida e nem crua. Por quê? Porque a carne não poderia ser uma carne amolecida. Carne assada ficaria dura, cortaria com a faca, mastigaria para sentir nele como foi ruim a passagem dele naquela terra. Para deixar como lembrança, eles mordiam e colocavam força na carne, porque a carne estava assada, ressecada, endurecida, como foram duros os anos que eles passaram ali naquele Egito. Toda essa geração que saiu foi uma geração que nunca conheceu liberdade, porque por 400 anos, filhos dos filhos, netos, bisnetos, tataranetos daqueles que entraram. Então, por 400 anos, gerações morriam e continuavam a nascer. Aqui nós temos também o pão sem fermento. Pão sem fermento é um pão também duro. Não se torna um pão macio. E por que este pão duro também? Também é a mesma coisa. Não era nada de agradável aquela noite. Era uma noite que deveria ser marcada como a noite. A noite. Que aquele comer daqueles alimentos viessem para o estômago, que sustentasse seu corpo para a caminhada, mas também que eles se lembrassem que tudo que eles passaram não foram momentos bons naquela terra, para que o Senhor levasse agora para uma terra boa, que emana leite e mel, mas que as lembranças daquele passado ficassem marcadas para as gerações futuras, os que não conheceram, os que vieram a nascer depois,
que não conheceram aquele período, eles ao comerem dessa forma e dizer que coisa ruim, mas pior foi o que nós passamos no Egito. Era isso o contexto, para marcar naquele momento o futuro das próximas gerações, daqueles que não participaram daqueles momentos. Então, pão sem fermento, que na realidade o Senhor Jesus comentou isso em Mateus 16:12, Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus fala várias vezes sobre o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado com a doutrina, cuidado com os ensinamentos dele, já transformando o fermento que leveda toda a massa, que pode trazer em uma multidão aquilo sobre a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas podem aderir a determinados pensamentos contrários à palavra de Deus. Aí Jesus diz: cuidado com os ensinamentos falsos, cuidado com a corrupção, com a idolatria, com o pecado. Tenha cuidado. Aquele pão sem fermento, um pão duro, se você pegar uma massa de trigo em casa, sem fermento, e misturar com água, botar um pouco de sal e assar ele e comer, você vai comer o pão sem fermento. O pão duro, pão seco. Era assim. A carne seca, pão seco. Ervas amargas. Ainda colocava as ervas. Talvez, quem sabe, fizeram até um chá também, amargo. E as ervas também, as folhas ali misturadas, quando botava aquilo ali, a amargura das ervas na boca travava. Acredito que não foi uma coisa boa de se comer, de se engolir. Mas todo o povo comeu, todo o povo engoliu. E fizeram isso todos os anos. E até hoje, a Páscoa dos judeus é esta. É esta a Páscoa dos judeus, do qual eles até hoje conservam. Ervas amargas, para mostrar as amarguras do sofrimento, o quanto foi doloroso e triste. E até hoje é dessa forma que os judeus comemoram a Páscoa, diferente do povo cristão, que nós vamos falar logo em seguida, daqui a pouco. A nossa Páscoa, o verdadeiro significado da nossa Páscoa para os cristãos, isso para os judeus. Então esse povo aqui saiu do Egito desta forma. Naquela noite, o Senhor diz: olha, eu vou passar por cima. Quando eu ver o sangue, nessa casa não morre ninguém. Mas na casa que não tiver a marca do sangue na porta, essa daí vai entrar. E o anjo da morte vai pegar o primeiro nascido, primogênito, morrerá. Tanto dos homens como dos animais. Quanto das pessoas, homens e mulheres também. Primeiro, todos morreram. Porém, na casa do povo de Deus, nenhum sequer morreu. Nós observando essa situação e observando Jesus, que foi morto no dia ou nesta semana toda, que é chamada Semana Santa, semana comemoração da Páscoa dos judeus, né? O domingo de Ramos, domingo passado, era chamado domingo de Ramos, onde Jesus entra na cidade de Jerusalém, todos ficam aquelas palmeiras com galhos de árvores, de mato, e gritando, Hosana nas alturas. Então, o domingo antecedente. Sexta-feira, logo depois do domingo, chamado domingo de Ramos, está Jesus ali sendo crucificado. Jesus
na quinta-feira, celebra a Santa Ceia. A Páscoa, olha aí, a Páscoa do povo de Deus, dos cristãos, é esta: pão e vinho. A Páscoa dos judeus, carne assada no fogo ali, ervas amargas, pão sem fermento, simbolizando o sofrimento. A Páscoa dos cristãos, pão e vinho. O fruto da uva, que simboliza o sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo. O corpo do cordeiro, que é os judeus matavam o animal, o cordeiro. Para nós, o animal, Jesus Cristo, que simboliza o cordeiro, daquele momento foi trocado o cordeiro, vários cordeiros, cada casa matava o seu cordeiro. A casa que tivesse poucas pessoas chamava o vizinho e vamos comer juntos. Um cordeiro só dá para as duas famílias? Dá, então vamos. Família grande, um cordeiro. Família maior, 2 cordeiros e assim por diante. O sangue passado na ombreira, ou seja, a noite da libertação, a noite da proteção, onde o anjo da morte não mataria, as trevas não entrariam naquela casa, a morte não chegaria àquela casa. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira, parece coincidência, mas não tem nada de coincidência. O Senhor Todo-Poderoso diz e quis que fosse dessa forma. A troca do cordeiro pelo próprio Filho, fazendo em Cristo Cordeiro de Deus e sendo um sacrifício único, para que animal nenhum precisasse mais ser morto. O único sacrifício, apenas uma pessoa, apenas uma morte de um único ser, para dar vida a toda a humanidade, assim aqueles que nele crêem. Então, querida igreja, nós temos aqui o pão, simbolizou o corpo de Cristo. O vinho, o sangue de Cristo. Algumas igrejas usam vinho mesmo, vinho com álcool, e vinho que embriaga, e bota nas taças e as pessoas tomam aquele vinho. Outras igrejas, como a nossa, fazemos com o suco da uva. É o fruto da vide, o fruto da videira, o fruto da uva. Então, o suco de uva. Fermentado ou não fermentado? O nosso não fermentado, apenas o suco. Com isso, simboliza o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, naquela cruz, o sangue de Cristo derramado também antes da cruz, nos açoites, traz a proteção para todo aquele que nele crê. A proteção da morte. A morte não alcançará aqueles que estão com Cristo. Apenas passarão desta vida para a outra vida. É uma passagem de vida para vida, mas não da vida para a morte. Para todo aquele que crê em Cristo Jesus, que tem entregado a sua vida a Cristo, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E creio que você, que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que procure andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Que procure em cada momento, cada dia, estar sempre com seus pensamentos em Cristo. Fazer como o servo Davi disse, olha, eu escondi a minha palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi, guardei, deixei aqui dentro no cantinho, para quando chegar o momento que o pecado se apresentar, no momento que a tribulação chegar,
a tua palavra vem e sobe para a minha mente e eu me acalmo, eu me aquieto. Te acalma, te aquieta. Deixa a palavra do Senhor tomar conta do teu coração, do teu ser. Aleluia. Então, nós vemos que a nossa Páscoa é a nossa libertação do pecado. A sua Páscoa, meu irmão, minha irmã, a sua Páscoa começou. Foi decretada no momento em que você disse: eis-me aqui, Senhor. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você falou isso, quando você declarou isso, este é o início da tua Páscoa. É o início da cobertura da tua vida, da libertação, da sua libertação do pecado, da morte, para a purificação e a salvação da tua alma. É nesse momento que o simboliza como no Egito, a saída do povo do Egito, pela proteção da mão de Deus, onde o anjo da morte passou e não tocou em nenhum deles. Assim também, quando você diz ao Senhor: eis-me aqui, e entrega a sua vida a Ele, neste momento, a sua Páscoa tem início. O mundo cristão comemora hoje, domingo de Páscoa, o domingo onde todos comemoram a ressurreição de Cristo. E assim como ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo não só ao povo, àquelas pessoas que o crucificaram, que o mataram, mas também vencendo o império das trevas. E te conduziu das trevas para a sua maravilhosa luz, onde você hoje se encontra. E se alguém que ouve esta palavra e que ainda não fez essa aliança, não entregou sua vida a Jesus, um ótimo momento para firmar esta aliança e tomar posse da vida eterna, da vida que dura para sempre. Porque a vida não se limita apenas ao contexto deste mundo, deste momento que nós passamos, mas verdadeiramente em uma vida que nunca terá fim com o Senhor. Glória a Deus. Então, a Páscoa teve início para eles, para os judeus, naquele momento, né? Um novo ano. Ali daria o início de um novo ano. Começou a marcação daquele período. Até os dias de hoje, os judeus têm a marcação dos seus anos através daquele dia da saída do Egito. Hoje eles comemoram ainda essa data. Aleluia. Mas, para nós, é o início de uma nova vida. Segundo Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Observe o detalhe, observe na sua Bíblia, leia, observe, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Ele não fala assim uma nova pessoa, fala criatura. Esta nova criatura é um novo ser. Um novo ser que não existe na face da terra. Não existe no céu e nem existe na terra. Nunca existiu. Nem na terra e nem no céu. É uma nova criatura. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. É uma revelação de Deus, é palavra de revelação. Você que aceitou a Cristo, você que tem Jesus com você, você que tem o seu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, como Senhor para você obedecer a sua palavra
e que tem Ele como Salvador, que crê que Ele há de te levar para onde Ele estiver, você estará com Ele. Então, você tornou-se em uma nova criatura. Uma criatura nunca existente. A nova criatura que está em você. A nova criatura que foi formada agora, depois que você entregou sua vida a Jesus. Esta nova criatura irá viver por toda a eternidade. Este corpo humano será desfeito. Mas a nova criatura que está dentro de mim, que está dentro de você, esta seguirá com todos os seus intelectos, que é a tua alma, seguirá e ganhará o quê? Um corpo novo. Quem? A nova criatura. Você, a nova criatura. A nova criatura que transformou o teu coração, que formou em um novo espírito, com o espírito do Deus Todo-Poderoso. Uma nova criatura, parte Deus, parte espírito do homem. Nova criatura, que os anjos nunca conheceram, que nenhum ser celestial nunca viu, que as pessoas humanas não entendem, não compreendem. É esta nova criatura que foi formada em você. E você é a nova criatura já. Já. Creia. Não deixe dúvidas no seu coração. Aceite em plenitude esta nova criatura que está em você. Tenha fé. Tenha fé. Receba. Deixe crescer esta nova criatura em você. Não deixe que o medo te domine. Não deixe que a falta de fé, a dúvida. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu. Quem crê? A nova criatura fará coisas maiores. Não é você, não. Não sou eu, não. Eu não tenho poder para nada. Você não tem poder para nada. Mas a nova criatura que está em você, que está firmada com o Espírito Santo, esta fará obras, porque é o próprio Deus que reside nesta nova criatura. Esta nova criatura é parte Deus, parte ser criado. Nova criatura. Criação nova. As coisas velhas, o homem velho, os pensamentos velhos, os pensamentos antigos, os pensamentos que simboliza o pecado, pensamentos que simbolizam o medo, pensamentos que simbolizam a falta de fé, pensamentos da cultura, pensamentos com os costumes, usos e costumes, pensamentos do que eu não posso, do que eu não consigo. Tudo isso faz parte da velha criatura. Mas a nova criatura, deixa a nova criatura crescer. Ajude a nova criatura a crescer, a se desenvolver, através da leitura da palavra, das orações. Dedique um momento de oração. Tem pessoas ainda que durante todo esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, ainda não dedicaram tempo para a oração. Ainda não tem condições, não teve tempo de 30 minutos para se recolher e ficar a sós com Deus em oração. Como pode isso? Como pode ser uma coisa dessa? O mundo parou praticamente. Deus parou o mundo para que você buscasse mais a Ele. Deus parou o mundo para que as pessoas no mundo inteiro o buscassem. Mas as pessoas pararam de trabalhar, pararam de todas as atividades. O governo diz, não sai de casa, fique em casa.
E as pessoas ficam em casa, mas não buscam Deus como deveriam buscar. Não estão ainda assimilando a realidade da vida espiritual, do mundo espiritual que está passando todo o planeta, da mão de Deus agindo sobre a face da terra, onde o espírito da morte está aí colhendo no mundo inteiro. E o povo de Deus temos que acordar, buscar mais. Esta é a verdadeira Páscoa do povo de Deus. É a busca da presença de Deus. É o novo nascimento da nova criatura. Tem que nascer de novo. Você já nasceu de novo. E você que ainda não nasceu de novo, que a nova criatura ainda não faz parte da sua vida, entregue sua vida a Jesus. Pare de relutar. Pare de dizer não. Pare de endurecer o seu coração. Porque a volta de Jesus está próxima. E garanto que você não quer ficar. Mas então, renda-se. Levante os braços e diga: sim, Senhor, eu me rendo. Eu não tenho mais como me sustentar diante do teu poder, diante da tua presença, do teu poderio. Entregue sua vida a Jesus. Amém, irmãos? Então esta é a palavra que o Senhor tem dado para nós neste domingo de Páscoa. Quero pedir a você que nesse momento feche seus olhos. Se você tiver condições de fechar seus olhos, estiver em casa ouvindo esse vídeo, e ore comigo. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, neste momento, Pai querido e eterno, nós nos apresentamos a Ti, Pai, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, Pai, que venha abençoar esse teu filho, essa tua filha, Pai, que está ouvindo esta pregação, que ouviu esta pregação, meu Deus. Que venha, Pai, a estar abrindo sua visão espiritual, para cada dia mais ter mais compreensão das coisas que vêm de Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também este que ainda não fez esta aliança contigo, meu Deus. Que o Senhor esteja, Pai querido, Pai santo, abençoando o teu filho, abençoando a tua filha, meu Deus. Para que ele, Pai, para que ela venha e esteja fazendo e firmando esta aliança contigo, Senhor. Para que onde o Senhor estiver, eles também estejam contigo, Senhor. Pois a tua vinda está próxima, Pai. E quando o Senhor vier buscar o seu povo, que não encontre nenhum do teu povo adormecido, distraído, Pai. Mas que todos estejam, Pai, ligados e esperando a tua vinda e a tua volta. É isso que te pedimos e de antemão já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Aquele abraço virtual. Amém.